Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, quero realizar uma oração pela sua vida, pela sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, te guie e te guarde em todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, Jesus, meus irmãos, ele chama a atenção de um dos seus discípulos, que mais na frente se tornou-se um dos apóstolos, isso mesmo, que teve mais um significado, isso mesmo, no Evangelho, dando continuidade na igreja de Jesus. Este foi Pedro. Pedro, meus irmãos, ele foi discípulo de Jesus e após isso mesmo, a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou-se apóstolo, isso mesmo, levando a mensagem da salvação. E em um determinado momento, meus irmãos, Jesus chama a atenção de Pedro. Embora, meus irmãos, Pedro, sendo um discípulo e sendo convocado e chamado por Jesus, Pedro, meus irmãos, ainda era um homem, isso mesmo, que estava passando por um processo de transformação. Ele, meus irmãos, ainda confiava no seu braço, isso mesmo. Pedro, ele ainda confiava no seu braço, na sua ousadia, isso mesmo. Isso era Pedro. É tanto que quando prenderam a Jesus, Pedro puxa uma espada e fere, isso mesmo, isso mesmo, que estava prendendo a Jesus. E Jesus repreende a Pedro, para você ver isso mesmo. Olhe onde Pedro ele foi recorrer, a uma espada, a uma arma, isso mesmo, na época, a uma arma, Pedro, para você ver, meus irmãos, que embora Pedro fosse um discípulo de Jesus, agora olha que interessante, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ninguém vê mais notícias que Pedro andava com espada, mas isso mesmo, porque ele passou pelo processo de transformação, isso mesmo. Outra coisa, em outro determinado momento, o Espírito Santo, o próprio Deus, revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus, faz um elogio ali a Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. E quando Pedro, meus irmãos, ouviu aquilo, ele se sentiu, meus irmãos, orgulhoso, feliz, isso mesmo. E Jesus falou isso, meus irmãos, porque verdadeiramente o Espírito de Deus revelou para ele. Mas só que como, meus irmãos, o coração de Pedro, olhe bem, ainda não era totalmente transformado, em seguida, meus irmãos, o orgulho e a soberba entrou no coração dele, isso mesmo. E ali, meus irmãos, o diabo já usa Pedro também em seguida, a ponto que Jesus disse que haveria de padecer, ser morto, crucificado, e Pedro se levanta ali e diz: jamais isso vai te acontecer, isso mesmo, jamais isso vai te acontecer, afaste-te, isso mesmo. E quem era que não queria, olhe bem, quem era que não queria que Jesus morresse e ressuscitasse, fosse para a cruz? Isso mesmo, era Deus? Não, meus irmãos, quem não queria a morte de Jesus era o próprio diabo, porque a morte de Jesus não foi uma derrota, foi uma vitória, porque a morte de Jesus foi um sacrifício que nos dá a vitória, a ponto que Jesus morreu e ressuscitou, isso mesmo.
E isso, meus irmãos, já nos dá para compreender, meus irmãos, que Pedro era um homem, meus irmãos, que havia um diferente instinto ali, dependendo do momento dele. Isso mesmo. Ele ainda estava em diferentes constâncias. Isso mesmo. Dependendo do momento, ele agia de formas diferentes. Mas ele, meus irmãos, tinha um coração aberto para seguir a Jesus. E isso, meus irmãos, foi o bastante. Mas Jesus, meus irmãos, disciplinou, orientou, exortou Pedro de uma forma severa, cuidou dele, para que ele não se perdesse durante a caminhada. E isso, meus irmãos, nos cabe trazer uma orientação, né? Para que nós possamos compreender que nós não somos nada. Isso mesmo. Tudo é a graça, a misericórdia de Deus. Isso mesmo. Nada é na força do nosso braço, na nossa capacidade. Se não for a misericórdia de Deus, meus irmãos, nós somos consumidos. E um exemplo está aqui nessa passagem aqui, de 1 Pedro, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, onde diz, preste bem atenção, disse também o Senhor, olhe bem, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso mesmo. Quer dizer, para te peneirar. Em um momento, meus irmãos, que Pedro estava orgulhoso, soberbo ali, o coração dele estava, ele achando que ele arrebentava. Isso mesmo. Em um momento que Pedro, olhe bem, Pedro ainda não era apóstolo, era apenas um discípulo, ele estava ali, meus irmãos, na caminhada, sendo transformado, isso mesmo, ensinado. Em um determinado momento de Pedro, que ele estava se sentindo-se, Jesus disse, olha Pedro, o diabo todos os dias tenta te peneirar como se peneira trigo, isso mesmo, e eu impeço. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para te peneirar, para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha que interessante. Pedro, meus irmãos, um homem que estava andando com Jesus, mas não tinha ainda compreendido realmente o propósito de Deus, realmente o propósito da entrega, da confiança, da fé, da humildade, isso mesmo. Havia ainda, meus irmãos, dentro dele um orgulho, isso mesmo, achando que resolvia do seu jeito, que ele era capaz de fazer alguma coisa, e na verdade ele não era nada. E ninguém de nós somos nada, meus irmãos. Se não for a graça, a misericórdia de Deus, não fique pensando, meus irmãos, que você arrebenta, não fique pensando que você faz. Não, meus irmãos, nem você, nem eu, tudo é a graça e a misericórdia de Deus. Isso mesmo. Agora quando nós nos humilhamos, reconhecemos, meus irmãos, o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus, nos colocamos na dependência dele, isso mesmo, e humildade, isso mesmo, e sinceridade diante de Deus, e cautela, aí, meus irmãos, a graça de Deus vai atuando na nossa vida, não pela nossa capacidade, não pela nossa astúcia, mas sim, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Tudo na sua vida é pela graça e a misericórdia de Deus. Pois vigie com orgulho, vigie com elogios. Quando alguém chega querendo te elogiar, dizer que você é bom, que você é capaz, isso mesmo. Olha, vigie, porque muitos elogios não vêm de Deus, vêm do diabo, isso mesmo. Porque o diabo, meus irmãos, ele quer colocar a soberba, o orgulho, porque a Bíblia diz, meus irmãos, em Provérbios, olhe bem, em Provérbios 16, 18, a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, lá em Provérbios 16, 18, a Bíblia diz, meus irmãos, que a soberba precede a ruína. Isso mesmo. Quem quer colocar a soberba, o orgulho no coração do homem, é quem? É o diabo, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, que se aproveita da natureza, isso mesmo, e de um coração fraco do homem, para querer, meus irmãos, colocar o orgulho, a soberba no coração do homem, isso mesmo, mostrando que ele é capaz, que ele faz, isso mesmo. E
E na verdade, meus irmãos, isso só é para levar à queda do homem. O mesmo Pedro, meus irmãos, que andou com Jesus, que era iletrado, isso mesmo, não tinha uma boa escrita e nem leitura, isso mesmo. Pedro, meus irmãos, era praticamente analfabeto. Talvez ele tinha pouco conhecimento, isso mesmo. Mas a confiança dele não estava no seu conhecimento, estava, meus irmãos, na sua força, isso mesmo, no seu conhecimento, na sua estratégia, que ele era um homem, meus irmãos, preparado, pescador. Pedro, meus irmãos, era um homem, meus irmãos, comerciante, isso mesmo. E isso já nos traz um exemplo. Mas este mesmo Pedro, quando passa pelo processo, pela disciplina, isso mesmo, que passa, meus irmãos, pelo vale, vê, meus irmãos, tudo que Jesus falou, inclusive quando ele disse que jamais aconteceria algo com Jesus, ele não deixava, e Jesus disse: olha, isso mesmo, esta noite mesmo tu vai me trair 3 vezes, antes que o galo cante, tu irás me trair 3 vezes, e ele disse: jamais, Senhor, isso vai me acontecer, isso mesmo. E Pedro viu isso, as palavras de Jesus a concretizar, se realizasse isso mesmo. Pedro viu ele mesmo traindo, a fraqueza dele traindo a Jesus, isso mesmo. E aquilo, meus irmãos, levou a Pedro, meus irmãos, uma angústia, uma tristeza de quê? Um arrependimento, levando a ele, meus irmãos, a reconhecer a sua insignificância, o quanto ele realmente era incapaz, ele não era o que ele pensava, o que ele achava que era, isso mesmo. Tudo era a graça e a misericórdia de Deus na vida de Pedro. Olha que interessante, isso mesmo. E depois que Jesus ressuscitou, né, após a morte, Jesus aparece, né, e pede para eles ficarem ali, aguardando, né, ir para Jerusalém e aguardar depois de 40 dias, ficassem em oração, para que eles pudessem se revestir de poder na descida do Espírito Santo, para que ali eles pudessem levar o Evangelho de Jesus Cristo. E olha-me, este homem que outra hora, isso mesmo, cometeu tantas falhas com Jesus, ele, meus irmãos, foi um homem muito usado pelo poder de Deus, curando enfermos, levando o Evangelho de uma forma poderosa. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia diz, meus irmãos, olha bem, a Bíblia diz, meus irmãos, que a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas, isso mesmo. Olha para você ver. Mas ele não era culto, ele não tinha, meus irmãos, conhecimento. Mas, meus irmãos, ele passou pelo processo. Ele viu que não era na capacidade, que não era na força dele, mas sim na graça e na misericórdia de Deus sobre a vida dele. Quando, meus irmãos, um homem isso reconhece que tudo na vida dele é a graça, a misericórdia de Deus, e ele, meus irmãos, é humilde, manso, isso mesmo. Ele trata a Deus e as coisas de Deus com sinceridade, com santidade, com reverência, em primeiro lugar, porque ele sabe que se não for Deus, nada vai na vida dele, isso mesmo. E até mesmo, meus irmãos, Deus não é um amuleto, isso mesmo. Tem pessoas, meus irmãos, que são orgulhosas, soberbas, e às vezes são cristãs, isso mesmo. Mas elas tratam Deus, meus irmãos, apenas como algo religioso. Mas na verdade, a confiança delas, isso mesmo, não está no Senhor, não há humildade, não há mansidão, isso mesmo. O coração está, meus irmãos, sobrecarregado desses pecados que aborrecem e entristecem tanto a Deus. Pois fuja isso, de tudo aquilo que te orgulhe, que mostre que você é capaz. Olha, você faz isso. Quando a Deus estiver te abençoando, vigie. Quando você estiver recebendo elogios, vigie mais ainda, para que nada destas coisas ensoberbeça e crie orgulho dentro do seu coração, para que a graça e a misericórdia de Deus sempre te alcance. Lembre-se do que Jesus disse para Pedro. Lembre-se do que Jesus disse: Pedro, Satanás, isso mesmo, te pede para te peneirar, isso mesmo. E eu rogo a Deus, eu oro, eu pelejo por ti, para que tu não venhas cair. Imagine se Jesus deixasse Pedro por conta. Imagine se Jesus deixasse Pedro por conta. O que seria dele? Isso mesmo. Seria, meus irmãos, a ruína, a queda. Amém, meus irmãos? Todos nós, meus irmãos, necessitamos da graça
e a misericórdia de Deus. Isso mesmo. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro por esse pai, esta mãe, esta senhora que está nos ouvindo agora. Oh, meu Pai, toca agora nesta vida, Senhor. Limpa, purifica, traz vida, salvação. Oh, meu Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta vida seja limpa, salva, transformada, curada, restaurada. Entra com poder, Senhor, curando o enfermo, o doente, prosperando o endividado, Senhor, dando um coração novo, santo, agradável. Se existe alguém, meu Deus, que está desanimado, triste, isso mesmo, sem força, sobrecarregado, meu Deus, entra agora nesta casa, nesta família, neste casamento, no trabalho desta pessoa. Liberta de toda escravidão, de toda opressão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência agora, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, trazendo vida, salvação, operando milagre agora, meu Deus, nesta casa, nesta família, nesta jovem, neste homem, nesta mulher. Liberta, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Que a dor vá embora, o cisto, o nódulo, a enxaqueca, a opressão, a dor na coluna, a fraqueza, o cansaço. Meu Deus, entra agora, Senhor, no corpo, na mente, na vida desta pessoa, trazendo vida, salvação, libertando, meu Deus, de todo o cativeiro, Senhor. Meu Deus, não deixa, Senhor, que Satanás entre nesta vida, nesta casa, Senhor. Eu rogo a Ti agora, Senhor, como Jesus rogava pela vida de Pedro, para que o diabo não destruísse a vida dele. E eu rogo agora a Ti, Senhor, por esta vida, Senhor, que haja salvação, libertação, que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus, agora por esta pessoa, Senhor. Tem compaixão, Senhor, liberta de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Limpa, purifica e santifica. Seja livre e liberto agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua